Após o governo de Israel votar unanimemente para reconhecer formalmente o genocídio armênio, o massacre de cerca de 1,5 milhão de armênios pelo Império Otomano no início dos anos 1900, a decisão está provocando uma forte reação regional. A Turquia moderna, o estado sucessor do Império Otomano, há muito tempo rejeita o rótulo de genocídio. E Ankara agora está acusando Israel de usar o reconhecimento como uma arma política. O Azerbaijão também condena a decisão, reação relevante devido aos laços estratégicos de Baku com Jerusalém. A votação ocorre durante uma forte deterioração nas relações entre Israel e Turquia, apesar do ministro das Relações Exteriores, Gideon Sar, afirmar que não foi retaliação à hostilidade e retórica do presidente Erdogan. Agora estamos com Onur Eren, presidente da Dragoman Strategies, falando de Istambul. Onur, é um prazer tê-lo na i24 News English. Por que a Turquia vê essa medida de Israel como uma arma política? Que percepção você pode nos dar sobre isso? Duas coisas. Primeiro, qualquer outra explicação simplesmente não faz sentido. Por vários motivos, incluindo o momento em que isso aconteceu. E segundo, é uma ferramenta muito fácil de ser usada por muitos países ocidentais ou aliados do Ocidente, caso quisessem, você sabe, mostrar uma reação à Turquia. É muito simples, quer dizer, é apenas senso comum. O que você diria então que é diferente para a Turquia ou o Azerbaijão quando Israel avança com esse reconhecimento do genocídio armênio, em comparação com, como você mencionou, alguns dos outros 34 países, incluindo os Estados Unidos, que já fizeram esse reconhecimento? Bem, o chamado genocídio arménio é, na verdade, uma acusação conjunta não apenas contra a Turquia, mas também contra a nação irmã, o Azerbaijão. Além disso, o que aconteceu, ou o que se afirma estar refletido nessa época, também envolve o atual Azerbaijão. Então, é um problema conjunto que está sendo apresentado como uma ferramenta de aversão tanto à Turquia quanto ao Azerbaijão ao mesmo tempo. Uma reação da mesma magnitude, se não maior, é direcionada a todas as outras nações que passaram pelo mesmo caminho. O motivo agora agora, sabe, pode parecer, talvez para você ou para os seus espectadores, como a Turquia e o Azerbaijão estão mostrando ou reagindo de forma exagerada, não é bem assim, porque a mesma reação ou até uma reação de maior magnitude já foi mostrada em casos anteriores. Tenho certeza disso. Os conflitos de longa data e os desentendimentos entre a Turquia e Israel. Em relação a isso, a relação entre o Azerbaijão e Israel tem sido muito melhor do que com a Turquia. Talvez este seja um momento em que o Azerbaijão também reage fortemente a Israel. Pode ter despertado mais interesse entre os seus espectadores, mas é isso. Na verdade, não é diferente de qualquer outra reação que eles teriam mostrado. Claro, tenho certeza de que o fato de muita coisa estar acontecendo na região, em muitos casos incluindo o envolvimento de Israel, você sabe, não está tirando a atenção desse ato específico ou dessa declaração específica da Turquia e do Azerbaijão também. Bem, quando se trata das reações e condenações da Turquia às ações de Israel em Gaza, Ankara está usando, então, a questão do reconhecimento do genocídio armênio para aumentar a pressão internacional sobre Israel, com algumas de suas críticas. Eu não sei, mas será que a Turquia ou qualquer outra nação precisa de outra ferramenta para realmente colocar mais pressão sobre Israel em relação ao que está acontecendo em Gaza? Quer dizer, tudo está sendo feito à luz do dia, tudo está bem documentado. Não estamos falando de possíveis provas de mais de 100 anos atrás. Estamos falando de transmissões ao vivo nos últimos tempos, você sabe, com o que aconteceu depois de 7 de outubro, quase tudo está sendo transmitido ao vivo instantaneamente. Então, não acho que qualquer nação precise de outra ferramenta como reagir a reconhecimento por Israel do chamado genocídio arménio, para colocar mais pressão.
Não acredito que alguém precise de mais pressão sobre Israel, além do que já vem sendo transmitido ao vivo nos últimos 5 ou 6 anos, especialmente após 7 de outubro. Certo, Onur, é um prazer tê-lo na i24 News English. Obrigado por compartilhar sua visão de Istambul. Obrigada. De volta ao estúdio com o embaixador Mark Regev. Mark, imagino que queira comentar essa entrevista. Tenho curiosidade em saber como você explicaria a decisão de Israel de reconhecer isso agora, já que esse tema foi citado várias vezes na história de Israel. Por que agora, quando as relações entre Israel e Turquia estão tão ruins? Então, antes de tudo, as relações da Turquia com Israel estão claramente em um ponto baixo. Mas nossas relações com o Azerbaijão são boas, e Israel quer mantê-las assim. É preciso separar a verdade histórica da política ao analisar essa questão. Historicamente, muitos arménios foram mortos na Primeira Guerra Mundial. E muitas pessoas, e em todo o Ocidente, como você disse corretamente, Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e outros, chamaram isso de genocídio. E esse é quase o consenso internacional. Lembro aos telespectadores Bernard Lewis, renomado estudioso do Oriente Médio, afirmou ter ocorrido um massacre, mas não um genocídio, pois este possui critérios específicos. Você sabe, você quer destruir e aniquilar um povo inteiro. Ele fez essa distinção. Em Israel sabemos como a palavra genocídio tem sido usada irresponsavelmente sobre o comportamento de Israel em Gaza. A verdade sobre essa questão é debatida entre historiadores sérios, embora o consenso politicamente correto seja que houve um genocídio. Por que Israel fez isso agora? Por muitos anos, quando havia pressão sobre Israel para fazer isso, até mesmo de nossos amigos nos Estados Unidos, alguns dos congressistas mais pró-Israel costumavam vir até nós e dizer: por que vocês não podem reconhecer? Sabe, nós reconhecemos o Holocausto. Por que vocês não podem reconhecer isso e assim por diante? Israel sempre, por causa das boas relações com a Turquia, dizia: bem, sabe, temos outros interesses e tínhamos boas relações com a Turquia e não queríamos prejudicar essas relações. Isso, obviamente, não é mais um fator. As relações de Israel com a Turquia estão no fundo do poço. Então Israel diz: ok, podemos nos juntar ao consenso ocidental, pelo menos nessa questão. Mas, mais uma vez, acho que o argumento histórico sobre o que exatamente aconteceu, claramente os arménios foram massacrados. Claramente eles foram maltratados. Claramente houve muitas mortes. Isso constitui genocídio? Houve uma tentativa de exterminar o povo arménio? Isso é motivo de debate. E eu sei que pessoas sérias como Bernard Lewis argumentaram que não houve. Mark, quando se trata do Azerbaijão, então, uma das parcerias regionais mais importantes de Israel, como isso poderia impactar esse relacionamento? Então eu espero que não impacte. Quer dizer, eles têm o direito de discordar de nós. Eles podem dizer que rejeitam essa decisão. Não vejo isso como um problema, apenas um desacordo entre amigos. Acho que não afetará o relacionamento. Os dois países têm uma relação forte. Eles cooperam em muitos campos para benefício de ambos os lados. E eu vejo esse relacionamento continuando a prosperar. Embaixador Mark Regev, obrigado por estar na i24 News English e compartilhar seus conhecimentos. O prazer é meu.